Retomando nossas aulas aí, vamos lá no artigo 169 do Código Penal, da apropriação de coisa vida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Esse artigo aqui, ele é interessante, né, porque a gente ouve, né, o pessoal falando assim, o que é achado não é roubado, né? Realmente, o que é achado não é roubado, o que é achado e não devolvido é apropriado, né? Há o crime de apropriação de coisa vida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Então, traz lá o dispositivo. Apropriar-se alguém de coisa alheia, vindo ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Então, apropriar-se de coisa alheia, né? Ou seja, algo que veio à sua posse, né? Por caso fortuito, força da natureza ou por erro. Né? Quando a gente fala erro, né? A gente vai ver erro sobre a pessoa, sobre a coisa, sobre a qualidade, sobre o que, né? Então, quando a gente está tratando aqui do tipo, primeiro, apropriar-se, né? Quando você entra na posse, né? Quando você está com aquilo que não é seu, né? E você tem aquilo como se dono fosse. Quando a gente fala de erro, a gente fala do erro quanto à pessoa, ou seja, chegou a coisa para ele por erro, porque era para ser entregue para o meu vizinho e entregaram para mim, e eu fiquei com ela. Eu não devolvi para o meu vizinho, não levei para o meu vizinho, né? Alguém se enganou na hora de entregar, entregou na minha casa e não na casa do vizinho. Quanto ao objeto, né? Eu comprei um celular, e me entregaram lá um computador, né? Então o objeto que me foi entregue foi errado, né? E eu me apropriei dele, eu não devolvi, não entrei em contato com o fornecedor, com a loja, ou seja lá quem for, para devolver. Acabei me apropriando dele como se meu fosse. Quanto à obrigação, né? Às vezes eu tenho a obrigação, alguém tem a obrigação de me pagar um determinado valor, me faz um pagamento a maior, né? E eu também não entro em contato com ele para falar, o valor era R$1.000, você me pagou R$2.000, né? Eu acabo ficando quieto, né? E tudo bem, né? O erro não foi meu e fica por isso mesmo. E segundo, quanto à qualidade, vamos imaginar, eu adquiro lá compro um celular, né, de qualidade baixa e me é enviado um celular de qualidade alta, né? Um celular de qualidade baixa que teria um preço aí de R$800, me entregam um celular aí que custa R$5.000, né? A qualidade é outra, mas eu me apropriou, o problema não é meu, né? A culpa não foi minha, então tudo bem. Não, isso não pode, né? A gente vai estar no crime de apropriação de coisa por erro de alguém. E quando a gente fala em erro de alguém, primeira coisa, né? A vítima, ela se coloca numa situação de erro sem saber, sem perceber e sem ter sido provocada pelo agente também. A situação de erro, ela aconteceu sem que ninguém quisesse, sem que ninguém desejasse, tá? A entrega da coisa para o agente, para aquele que se apropriou, também ela deve ser espontaneamente, ela não pode ser forçada, e ela não pode, até porque se for forçada, a gente pode ter um roubo ou uma extorsão aí, né? Então ela não pode ser forçada e ela deve acreditar que está em erro, né? Quem recebe também recebe de boa fé. Eu recebi depois que eu percebo também que a coisa chegou para mim em razão de um erro, caso fortuito ou força maior, né? Naquele momento em que eu recebo, eu estou de boa fé, né? A má fé, ela é uma consequência, ela vem depois, tá? E aí só para a gente relembrar lá as lições de direito civil, né? De uma forma bem simplista, né? Caso fortuito, né? São aquelas contingências humanas, né? Aquilo que tem origem na ação humana, enquanto que a força maior são os fenômenos da natureza, aquilo que tem origem, né, na natureza, que não há interferência do homem nesse aspecto, né? A gente defende aqui, né, o bem jurídico tutelado é o patrimônio, né? A conduta, ela somente se revela por dolo, não se admite o crime a título de culpa, né? Não se admite a culpa. Sujeito ativo e passivo qualquer pessoa,
né? O sujeito passivo, aquele que em erro acabou entregando, aquele que teve a coisa desapossada, né, do seu patrimônio. E a gente tem algumas figuras aqui que se assemelham à apropriação, algumas coisas interessantes. Ó. O inciso 1, apropriação de tesouro, que a gente ouve muita história por isso aí também, né? Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo ou em parte da cota a que tem direito o proprietário do prédio. Então, ó, é o crime aquele que acha o tesouro em prédio alheio e dele se apropria no todo ou em parte a cota que tem direito o proprietário do prédio, né? Esse crime, para a gente, é uma norma penal em branco, que ela nos remete imediatamente ao Código Civil, lá, os artigos 1264, 265, 266, que trata do achado de tesouro. Vocês estudaram isso? Acho que vão estudar isso no nono período apenas, né? Mas é só para a gente ter uma ideia, né? O artigo 264, o depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, não se sabe quem é, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Casualmente. Então, na sua casa lá está enterrado um tesouro, você não sabe de quem é, quem foi que enterrou, né? Você tem memória disso, você tem conhecimento. E alguém que vai lá, começa a mexer, vamos imaginar o jardineiro está lá mexendo no quintal lá, cavucando e acha esse tesouro, né? Então, o que ele quer dizer aqui, né? Que será dividido por igual, meio a meio, entre o proprietário do prédio e quem o achou casualmente. Porque se você contratou alguém para cavucar lá e encontrar, ele foi contratado, ele vai receber só o contrato dele, né? Por isso que ele fala que o encontrou casualmente. Tá? Então, e aí quando a gente fala do crime, é o sujeito que apropriou a parte do outro, porque o outro tem direito à metade do tesouro. Tá? 1265. O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for achado por ele, ou em pesquisa que ordenou, ou por terceiro não autorizado. Qualquer um entra lá no quintal, começa a procurar e acha, quer dizer, não estava autorizado para isso. No artigo anterior que ele fala casualmente, alguém que estava mexendo lá, autorizado e acabou encontrando. Aqui não, aqui foi um que foi lá, vou lá explorar. Se eu achar, eu tenho. Não é, você não tem autorização para entrar na propriedade alheia e ir lá cavucando, seja lá o que for, né? Então, o tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário. Aí você contrata uma equipe de pesquisa para encontrar o tesouro lá, eles encontram, mas não é deles, né? Eles só têm direito ao valor que eles contrataram para fazer a pesquisa. O tesouro é por inteiro do proprietário. Se a equipe pegar, a gente tem o crime. 1266. Achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido por igual entre o descobridor e o enfiteuta, ou será deste por inteiro quando o mesmo seja o descobridor. Né? Aqui a gente não vai nem entrar nessa questão do enfiteuta, da enfiteuse, né? Vocês vão estudar lá no nono período, mas é a mesma situação, né? Meio a meio, né? Ou a não ser que o enfiteuta tenha encontrado, e se o outro pegar, a gente está tratando do crime. E vejam bem, né? Ele pegar por encontro. Se ele sabia da existência, ele foi lá, cavucou e pegou, a gente tem um furto, né? Tem um furto, toma cuidado aí que a gente tem que analisar o dolo do agente e a conduta. Se a gente não analisar o dolo e a conduta, a gente pode estar em outro crime lá, né? E esse é o grande problema, né, que a gente tem, né, na interpretação da norma. Às vezes a gente acaba caindo em outro crime lá e nem percebe, né? O inciso 2 é o chamado crime a prazo. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Olha que interessante, né? A coisa foi perdida.
e alguém achou. De repente lá tem o nome de quem é o proprietário, então quem achou tem a obrigação de restituir ao proprietário no prazo de 15 dias. Se não o fez, a gente tem um crime. Por isso que é chamado crime a prazo. Tem que se aguardar o prazo de 15 dias. Por que existe esse prazo de 15 dias? Poxa, de repente eu encontro e eu não tenho tempo de ir atrás para devolver agora, vou devolver depois. E aí me pegam, né, me surpreendem com aquilo na mão. Falei assim, mas isso não é seu, é do fulano, né? E vão me autuar em flagrante, eu vou responder pelo crime. Então a necessidade que se dê um prazo a essa pessoa para que ela devolva ao seu legítimo proprietário. Se ela não souber quem é o legítimo proprietário, a gente vai estar tratando, ele tem a obrigação de, dentro desse prazo de 15 dias, procurar a autoridade competente. Se entende que a autoridade competente aqui é o delegado de polícia, você procurar a delegacia de polícia, você vai lá e informa que achou aquele objeto, não sabe de quem que é e está aí à disposição. Eu vi um caso desse há pouco tempo aqui, com um animal, com um cachorro. Encontraram um cachorro na rua e colocaram lá no Facebook, não sei o que, apareceu várias vítimas, né? E ela ficou preocupada, né? E me perguntou, o que eu faço agora? Eu falei assim, procura a delegacia de polícia, informa lá que você achou o cachorro e onde ele está à disposição. E a polícia vai atrás de quem é o proprietário. Quem ela mandar você entrega, né? E não vai para não assumir o risco de entregar para quem não seja o proprietário, né? Sempre lembrando que é de coisas perdidas, né? Ou que venham no poder do agente por causa de fortuito ou coisa maior. Coisa abandonada, o fato é atípico. Tá? Para a gente fechar aqui com o artigo 170, né? O 170 fala da ação penal, né? Então ele vem dizendo, nos crimes previstos neste capítulo, ou seja, a apropriação indébita do 168 e a apropriação de coisa achada do 169, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, ou seja, aquela figura privilegiada, né, levando em consideração o valor da coisa. Dá para a gente aplicar o artigo 170 lá no 168A, apropriação indébita previdenciária? Não dá. Por quê? Porque lá o princípio da insignificância é 20 mil reais, um valor muito alto, levando em consideração o 155, 171, 168 e 169. Então não dá. No 168A a gente leva em consideração os 20 mil reais para o princípio da insignificância. Maravilha? Grande abraço aí. Fiquem com Deus.